Padre Voli está atendendo confissões no batistério. Podemos nos sentar? Amados irmãos e irmãs, o início da epístola de hoje é, ao mesmo tempo, a consolação e o terror de todo pregador. São Paulo fala que tudo que está escrito para nosso ensinamento. Isso é um consolo, porque nós percebemos que a Sagrada Escritura traz uma quantidade infinita de oportunidades de aprendizado espiritual para nós, de oportunidades de pregação da Palavra de Deus. Ao mesmo tempo é um terror, porque muitas e muitas vezes, por nossa própria culpa, ao lermos as Escrituras, não conseguimos enxergar esses ensinamentos que estão colocados ali. E claro, a culpa não é do texto, a culpa é de quem lê. Mas, graças a Deus, nossa igreja já tem 2000 anos e muitos homens sábios e santos comentaram cada palavra das Escrituras Sagradas. E Santo Antônio de Pádua, que foi um dos maiores dos pregadores do Evangelho, ele diz que existe muita coisa a ser tirada das primeiras palavras do Evangelho de hoje, que começa dizendo que João, que estava no cárcere, ouviu falar das obras do Cristo. João, que estava no cárcere, ouviu falar das obras do Cristo e mandou 2 discípulos até Jesus para perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? E Jesus responde: vai lá, diz a João o que vocês estão vendo e ouvindo. E Jesus faz aquela lista de milagres, de sinais messiânicos. Vamos contextualizar o que João estava fazendo no cárcere. Para a gente entender bem a história, a gente vai voltar lá em Belém. Todo mundo lembra que logo depois que Jesus nasceu, chegaram os reis magos. E os reis magos, antes de encontrarem o lugar, porque a estrela tinha sumido, eles foram ao palácio de Herodes, chamado Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande que vai mandar fazer o massacre dos inocentes. Herodes o Grande teve vários filhos com várias esposas diferentes. E para a gente entender a prisão de João, nós precisamos conhecer 3 filhos de Herodes o Grande. O primeiro se chamava Aristóbulo. Aristóbulo teve uma filha que ele chamou de Herodíades. Um dos irmãos de Aristóbulo era Herodes Filipe I. Herodes Filipe I casou-se com Herodíades, portanto ele era tio dela, casou com a sua sobrinha. E junto com ela teve uma filha chamada Salomé. Depois, a Herodíades se separou do seu marido, o Herodes Filipe I, para casar-se com um outro tio dela, que era irmão do seu pai e irmão do seu marido, chamado Herodes Agripa. Herodes Agripa foi aquele que mandou prender João. Por que ele mandou prender João? Porque João pregou dizendo que não era lícito a ele ter a mulher do seu irmão. Ela estava em adultério e João pregou contra isso. Herodes Agripa gostava de João. Herodes Agripa, ele era um homem mau, mas ele era uma figura muito curiosa. Sabe, aquela pessoa que ela é má, mas ela gosta de ver um pouco das coisas de Deus, gosta de ver milagre, etc. Então, ele não queria fazer mal a João, só que ele era fraco. Herodíades era uma mulher muito mais perversa. E ela, movida por ódio contra a pregação de João,
fazia de tudo para que João fosse preso e morto. E é por isso que João estava no cárcere. Um belo dia, aniversário de Herodes Agripa, Salomé, que era filha de Herodíades e sobrinha do Herodes, dançou no banquete. E Herodes, movido pela embriaguez, pela sensualidade, tão fascinado com a dança de Salomé, oferece a ela o que ela quisesse até que fosse metade do reino. Salomé vai até sua mãe, pergunta: mãe, o que eu devo pedir? E sua mãe diz: eu quero num prato a cabeça de João Batista. Nesse meio tempo, entre a prisão e o aniversário de Herodes, alguns discípulos de João não queriam largar do seu pé, digamos assim, para ir seguir Jesus. João é aquele que foi colocado por Deus para apontar a Cristo. Só que a gente sabe que nós temos apegos humanos. Mesmo com Cristo já pregando, mesmo com Cristo já fazendo milagres, aqueles homens não queriam seguir a Cristo, eles queriam ficar em João. E João fala com eles: olha, vai até Jesus, pergunta se não é ele o Messias ou se tem outro. Não é que João estava duvidando, João queria que aqueles homens parassem de duvidar. E João manda 2 discípulos para perguntar. Olha que interessante, o Evangelho diz que João já tinha ouvido falar das obras de Cristo. Só que aqueles discípulos precisavam escutar isso da própria boca do Senhor. Santo Antônio de Pádua explica que cada um desses personagens tem um grande ensinamento simbólico. João é símbolo da alma em estado de graça, da alma do batizado, que mesmo recebendo a graça de Deus, ainda está sujeita a ficar perto daquelas coisas do mundo que vão contra Deus, dos ataques do inimigo. Herodíades simboliza a voluptuosidade, a luxúria, a sensualidade. Sensualidade que ela usa para conquistar o irmão do seu marido. Sensualidade que ela usa para conseguir, e olha só, ela usa a sensualidade da filha dela, né? Parece internet do nosso tempo. Ela usa a sensualidade da filha dela para conseguir o agrado de Herodes. Herodes simboliza o poder, a vaidade do poder, daquele que acha que pode tudo. Aqueles 2 discípulos que foram até Jesus simbolizam a esperança e o temor. Porque são homens que ao mesmo tempo esperam o Messias, mas quando o Messias aparece, eles temem de que ele não seja realmente quem eles estavam esperando. O grande ensinamento de João é que quando a nossa alma está acossada por esperança e temores, quando nós estamos no meio da batalha, do fogo cruzado, da luxúria e da vaidade, da soberba, a única maneira da gente vencer é recorrer às obras de Cristo. Essa é a grande lição desse trecho do Evangelho. Diante das tentações da soberba, diante das tentações da sensualidade, a única maneira da nossa alma encontrar repouso para nossas esperanças e temores é ir diretamente às obras de Cristo. E as principais obras de Cristo são 3: a criação, a redenção e o juízo. Diante das tentações de sensualidade, nós recorremos à obra de Cristo da
criação, para lembrar que na origem nós fomos criados na pureza. Antes do pecado, Adão e Eva não tinham nenhuma concupiscência, não tinham nenhuma maldade, tudo estava ordenado dentro de nós. Essa ordem foi perdida com o pecado original, mas Cristo veio para nos redimir, a obra da redenção, em que Cristo nasce na gruta fria, sofrendo os incômodos da carne, em que Cristo morre na terrível cruz, todo chagado, para nos recordar de todas as ofensas que nós fazemos com o nosso corpo contra Ele. E claro, nós recordamos de forma tão especial no período do Advento, da vinda segunda de Cristo no juízo final, onde os que se salvarem ressuscitarão com o corpo glorificado, e os que não se salvarem terão no seu corpo as consequências da imundície em que vivem já nessa terra, um corpo apodrecido pelo pecado, igual aconteceu com Herodes, que morreu comido pelos vermes, consequência da sua luxúria. Da mesma maneira, as obras de Cristo são o remédio contra a vaidade, contra o orgulho. A criação nos recorda que tudo que nós temos não foi mérito nosso, foi presente de Deus, que Deus nos colocou no jardim para que nós trabalhássemos com aquilo que Deus nos deu, com seus dons. A obra da redenção nos recorda a humildade do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nasce na caverna, para nos recordar do esvaziamento de si, do Cristo que se faz escravo, obediente até a morte e morte de cruz. E o juízo, amados irmãos, nos recorda que toda a nossa vanglória, tudo aquilo que a gente acha de grande acerca de si mesmo, vai ser posto a nu, às claras, no juízo final, onde até os segredos mais escondidos do coração serão revelados. No juízo, acabam-se todas as aparências, só fica a cru realidade. Amados irmãos, as obras de Cristo são as coisas que nos salvam, os temas de meditação que nos salvam desses pecados que buscam a nossa perdição. De forma especial, é importante que a gente lembre sempre no advento de São João Batista, se é verdade que as três principais obras do Senhor são a criação, a redenção e o juízo, também é verdade que os santos são obras-primas da mão do Senhor. E é por isso que o próprio Cristo confirma em João tudo aquilo que ele ensina aos seus discípulos. O que Nosso Senhor fala acerca de João? O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O caniço agitado pelo vento é símbolo da alma sensual, daquela pessoa que se arrasta pelas paixões, para onde o prazer me puxa, eu vou. João não era assim. Que fostes ver no deserto? Um homem vestido suntuosamente, com roupas finas? Não. João não vestia a veste da vaidade. João vestia roupa de camelo, pele de camelo. Comia gafanhotos. Vivia escondido na humildade do deserto. Assim, amados irmãos, que São João Batista nos auxilie para que nós saibamos aprender aquilo que ele nos indica, assim como nós gostamos de acreditar que aqueles dois discípulos realmente aprenderam. E assim, claro, nós recordamos também da Virgem Maria, cujas principais virtudes, de todas que ela tinha todas elas, foram sempre a castidade e a humildade. Que nas sendas da castidade e da humildade nós saibamos transcorrer
nosso advento, seja na preparação do Natal, seja na preparação do juízo final. Que quando nosso Senhor nos encontrar na hora da nossa morte, Ele enxergue em nós não uma outra Herodíades, não um outro Herodes, nem sequer aqueles discípulos temerosos e céticos, mas encontre em nós o reflexo da fé inabalável de João Batista e da Virgem Maria. Amém. Credo número 8 do folheto. Credo em eu não Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,